Oiê! Extraordinário dia! Bora começar essa quarta-feira abençoada, gente! 24 de setembro de 2025. Eis-me aqui Quem tá chegando já vai mandando aí um aviãozinho, já vai encaminhando essa live para mais pessoas. fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Eu senti o teu toque, Que maravilha, né? bondade e perdão. Quem aí é ansioso? Quem aí é ansioso, gente? Bora começar, bora começar. Olha só, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aqui na nossa live Transforma a Mente. Algo que realmente vai fazer você repensar. Extraordinário dia. Para você que já está chegando, já vai encaminhando um aviãozinho. Convida mais pessoas para estar aqui nessa live. Eu quero, nesta manhã, te fazer uma pergunta, né? Você já perdeu a noite de sono aí por preocupação do que vai ser no seu dia de amanhã? Quantas noites de sono você já perdeu por não saber como é que vai resolver determinada situação? Quantos dias você já ficou acordado por aquilo que você viveu e que te trouxe uma ansiedade, uma insegurança? E é sobre isso que nós vamos falar na nossa live Transforma a Mente de hoje. Nós vamos falar sobre como você pode manter uma mente saudável, como você pode manter uma mente que te elimina das preocupações, como que você pode manter uma mente onde você possa ter uma fé elevada. E eu fiz uma pesquisa, gente, lamentavelmente o nosso país, Brasil, ele está em primeiro lugar, veja bem, em primeiro lugar no ranking mundial com o maior número de pessoas com algum tipo de transtorno de ansiedade. Lamentavelmente, mais de 9,3% da população tem algum tipo de ansiedade. E o Brasil ele vem liderando esse ranking já há alguns anos. Então isso demonstra uma população insegura, uma população sem fé, uma população sem entendimento, sem clareza de quem verdadeiramente é e quem deveria cuidar dela. Abaixo do Brasil tem apenas o Paraguai, que é 7,5% da população que está ansiosa, ou seja, que aproxima desse 9,3%, ou a Noruega com 7,4%, a Nova Zelândia com 7% e a Austrália com 6,5%. Os demais países, o Brasil é quase o dobro, o nosso país é quase o dobro em porcentagem da população que existe algum transtorno de ansiedade. E por que isso acontece? Na verdade, isso acontece em muitos momentos ou por alguma situação que a pessoa viveu no passado que ela não esperava, às vezes a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a falência financeira, enfim, várias situações pode fazer com que acarreta um embotamento das emoções do ser humano, e esse embotamento das emoções faz com que ela se exponha dessa forma, ansiosa, com medo do que pode vir a acontecer. Então, se você é uma dessas pessoas que já perdeu noites de sono ansiosa, que já perdeu noites de sono preocupada com aquilo que pudesse vir a acontecer, eu quero te dizer que Jesus,
ele nos ensina que a preocupação, ela não acrescenta absolutamente nada. Pelo contrário, ela rouba a nossa paz e ela rouba a nossa fé. Por isso eu queria te convidar nesse Transforma a Mente de hoje, que você possa abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. É um versículo muito conhecido que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui a palavra é muito clara para nós, né? Que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Mas eu gostaria de voltar alguns versículos antes, para que a gente possa entender melhor o porquê que nós chegamos nesse estágio. Quando nós lemos o versículo 25, diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que há de comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por mais que vocês se preocupem com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe o amanhã é lançado, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Uau, glória a Deus! Que coisa mais linda! Olha só, o Senhor, Ele sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa. Deus sabe que você precisa na sua família. Ele sabe que você precisa no seu casamento. Ele sabe que você precisa na sua empresa. Ele sabe o que você precisa na sua equipe. Ele sabe o que você precisa com os seus filhos. Deus sabe o que você precisa na sua vida e qual vai ser a tua trajetória. E o comando aqui é claro, não se preocupe com nada disso. Não se preocupe com nada disso. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é maravilhoso, gente. Vamos transformar nossa mente com isso? Tá fazendo sentido isso para você? Vai comentando aí para mim. Faz sentido isso? E veja bem, o peso das preocupações, a preocupação com a ansiedade pelo futuro, a preocupação em querer controlar tudo, esse controle, ele não depende de nós. Nós não podemos controlar aquilo que está externo em nós, nós podemos controlar nós mesmos, nós podemos controlar os nossos pensamentos, nós podemos controlar como vamos reagir diante das situações, como vamos reagir diante das dificuldades. Isso sim nós podemos controlar. E essa falta de controle, essa necessidade de poder controlar o que está externo, de poder controlar aquilo que tem acontecido, né? Isso desgasta o seu emocional e te desvia do foco, mina a tua energia, mina as tuas forças e vai te desviando do foco. Então, o pensamento, e se isso acontecesse? E se eu tivesse feito assim? E se não fosse dessa forma?
O e se precisa ser eliminado da sua vida. O e se precisa sair da sua mente. O e se você não tivesse mudado? E se você não tivesse iniciado um empreendimento? E se você não tivesse constituído uma família? E se você não tivesse pedido demissão? Preste atenção. Esse nível de preocupação vai fazer com que você entre para estatísticas de quase 10% da população brasileira que está ansiosa. Não existe o e se. O que existe é o que nós falamos aqui agora, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, Ele fala com muita clareza para nós. Ele fala com muita clareza sobre não andeis ansiosos pela vida. Os pássaros são cuidados pelo Pai. E Pai que é Pai cuida, Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai celestial. Olha, se você é mãe aqui, se você é pai, quando o seu filho te pede alguma coisa, você não faz o possível para que ele alcance isso? Você não faz o possível para ajudá-lo? Então, assim é o nosso Pai, o nosso Criador. O nosso Pai, Ele exatamente faz aquilo que deveria fazer conosco. Ele entende quais são as nossas necessidades. A palavra foi clara para nós. Oiê, você que está chegando agora, Eduardo, seja bem-vindo na nossa live. Geraldo, um prazer ter você aqui. Inês, está fazendo sentido para vocês, gente? Tá fazendo sentido aí? Vai comentando comigo. O Senhor ainda fala aqui na palavra, no versos 28 a 30, que os lírios do campo são vestidos por Deus. E ele ainda compara com Salomão, não é? em ser esplêndido. Nem Salomão conseguiu ser revestido, né? Contudo lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um lírio. Sabe por quê? Quem veste você é Deus. Quem prepara as coisas para você é Deus. Então a prioridade número 1, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Já basta, gente, cada dia o seu próprio mal. Você não precisa mais perder noites de sono. Você não precisa mais perder noites de sono com preocupação. Você não precisa mais perder noites de sono achando que não vai dar certo. Porque vai dar certo. Quando nós pensamos dessa forma, é como se a nossa fé tivesse diminuída. E eu quero te convidar aqui nessa manhã, 24 de setembro de 2025, a elevar o nível da sua fé. Vem para um próximo nível comigo. Vem para um nível diferente de fé. Entregue o seu amanhã para Deus. Qual o caminho para você libertar essa mente ansiosa? Qual o caminho para que essa mente ansiosa não faça parte do seu dia a dia? Primeiro, entregue o seu amanhã nas mãos do Senhor em oração. Entregue o seu amanhã nas mãos de Deus. Lá em Filipenses 4, capítulo 6, versículos 6 e 7, eu te convido a ler. Vai dizer para você que você deve entregar o seu amanhã a Deus em oração. Todos os dias, quando você acordar da sua cama, entregue o seu dia para Deus. Gente, eu acordo, eu já vou escorregando assim, ó, com meu joelho no chão, já abençoando, entregando o meu dia para Deus. Foca no seu hoje, porque o seu amanhã você não consegue fazer muita coisa, você não tem controle dele. O ontem, ele já passou, ele já foi, já não tem mais o que você fazer. Então se perdoe pelas falhas, se perdoe pela falta de conhecimento que fez você agir de repente de alguma maneira que não poderia, não deveria. Se perdoe por isso, que o amanhã ele já foi e tudo é um aprendizado. Agora o hoje é uma outra história. Foca naquilo que você tem hoje. Disciplina mental para viver um dia de cada vez é focar no hoje. O que é que eu preciso fazer hoje? O que é que eu preciso fazer agora? O que é que eu preciso fazer nesse momento? Tá fazendo sentido para você? Vai comentando aí comigo, hein? E olha, já aproveita, manda aviãozinho para todo mundo aí, para algumas pessoas que você conhece, traz para essa live pessoas ansiosas, pessoas que estão perdidas, que precisam transformar a sua mente.
que precisam transformar a mente de maneira que tenha paz. A paz que excede todo o entendimento. É isso que eu quero declarar para você nesta quarta-feira. Praticar a confiança, declarar: meu Pai sabe de tudo que eu preciso. Quando você acordar de manhã, você entrega nas mãos do Senhor e fala: Senhor, tu sabes tudo que eu preciso, então prepara, Senhor. Mostra-me o caminho, mostra-me como fazer, mostra-me o que devo fazer. Oi, Fernanda, ei, tudo bem? Extraordinário dia para você, querida, seja bem-vinda. Mostre o caminho, mostre aquilo, né, que você precisa naquele dia. Fala: Senhor, eu não sei tudo, mas o Senhor conhece, me mostra, Senhor, faz o que eu preciso, me conecta com as pessoas certas, me faça sentar nas mesas certas, me ajude a alinhar os meus pensamentos com a tua vontade. É isso que você tem que pedir para o Senhor. E o amanhã você deixa para que o Senhor cuide também. Porque as suas preocupações do amanhã não vai acrescentar um dia, nem uma hora na sua vida. Não vai acrescentar absolutamente nada. E eu quero te desafiar nesta manhã a fazer uma transformação da sua mente. Eu quero te desafiar nesta manhã para que você possa começar a escrever. Escreva tudo aquilo que te traz preocupação. A sua mente te levou na preocupação com relação ao seu trabalho. A sua mente te levou numa preocupação com relação às suas contas, não é? A sua vida financeira. A sua mente te levou numa preocupação com relação ao seu casamento. Sua mente te levou numa preocupação com relação aos seus liderados, à sua empresa, tudo aquilo que carrega seu nome. Então comece a escrever. Qual é o tipo de preocupação? Pega um papel e caneta. Qual é o tipo de ansiedade que eu tenho? E eu quero te perguntar nessa manhã: qual é o tipo de ansiedade que você tem? Qual é o maior medo que você tem que está te deixando preocupado, paralisado, paralisada? Então, que tipo de ansiedade tem trazido aí na sua mente diariamente? Fazendo com que você não viva hoje, não viva agora. Você está aqui agora, mas está pensando num monte de coisa, num monte de problema. E os seus relacionamentos interpessoais começam a ficar comprometidos. Porque você começa a desgastar a sua mente, perde energia, fica chateado, fica nervoso, não conversa da mesma maneira que você gostaria de conversar e não faz V0. Sabe o que é V0? V0 é isso aqui que eu estou fazendo com vocês, é contato, é olhar nos olhos das pessoas enquanto elas falam, é parar para escutar. E aí quando você não faz V0, não existe conexão, porque você não escuta, você está no celular preocupado com a mensagem que você vai receber, preocupado com aquilo que vai acontecer, preocupado. Mas a palavra de hoje, no Transforma a Mente, trouxe para nós: se o Senhor é aquele que cuida dos pássaros, se o Senhor é aquele que vestiu os lírios, se o Senhor é o seu Pai, Ele sabe de tudo que você precisa. Então nesta manhã eu quero te desafiar para a gente encerrar. Comece a anotar todos os seus pensamentos ansiosos, todas as suas preocupações. E aí durante o dia você vai anotando, anote numa folha. E no final do dia você vai pegar esse papel, vai orar e vai falar: Senhor, eu te entrego todas as minhas preocupações, eu te entrego toda a minha ansiedade, eu te entrego todo o meu medo, eu te entrego toda a minha insegurança. Ore em cima daquilo e fala: Senhor, tire da minha mente toda essa minha preocupação. Coloque paz de espírito no meu coração. E aí após você orar, você vai rasgar esse papel como um sinal de entrega. Então você rasgue, joga fora. E não é para pegar de novo não, viu? É para rasgar e jogar fora, não buscar de novo. Então faça esse exercício diariamente. Toda vez que você se sentir ansioso, ansiosa, você vai lá em Mateus 6,33 e leia o que está escrito lá. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A preocupação não muda o futuro, mas a confiança em Deus muda você. Eu quero encerrar com essa frase, e o meu convite para você é que você a partir de agora saiba domar
essas suas preocupações, saiba lidar com essas suas preocupações. Eu gostaria de orar por você nesta manhã. Você que está chegando agora, nossa live começa todos os dias às 5h59 da manhã. São 21 dias para transformar sua mente. Transforma a mente. E ela dura exatamente 20 minutos. Então nós já vamos encerrar, vai ficar salva. Depois você pode entrar lá e assistir. E deixa Deus falar com você, deixa Deus transformar sua mente. Amém? Fecha seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui nessa quarta-feira, honramos o Teu santo nome, Senhor, agradecemos o Senhor por esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor criou para nós, que é mais uma oportunidade de vivermos, é mais uma oportunidade, Senhor, de vivermos o nosso propósito, de fazermos aquilo que nós fomos chamados para fazer. Meu Pai, nós consagramos essa quarta-feira em Tuas mãos, nós consagramos esse dia em Tuas mãos, e assim como foi falado, Senhor, na nossa live, que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, meu Pai. O nosso país está em primeiro lugar com o maior número de pessoas ansiosas, com medo, preocupadas. Meu Deus, que essas pessoas possam entender que o Senhor é o Pai. E Pai cuida. Pai é aquele que cuida, Pai é aquele que prepara, Pai é aquele que vai providenciando tudo o que o seu filho necessita. Então que quem está aqui nessa live agora, quem vai assistir depois, eu declaro que vai ter uma mente transformada. Eu declaro que ele vai elevar o nível da sua fé, entendendo que o Senhor é aquele que cura, que o Senhor é aquele que prepara todas as coisas. Por isso, meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Tira, Senhor, a preocupação dessa mãe com seus filhos, que ela possa confiar no Senhor, orar para que o Senhor faça a tua vontade. Tira, Senhor, a preocupação desse líder com a sua equipe, que ele possa orar, buscar primeiro o teu reino e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Tira a preocupação desse homem que está preocupado com as suas finanças, que ele possa entender que é o Senhor que cuida, é o Senhor que prepara tudo. Desta mulher que está ansiosa, sem saber que decisão tomar. Senhor, traga paz de espírito sobre esse coração. A paz que excede todo o entendimento, eu declaro agora sobre cada um que está aqui nessa live. E eu já te agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Muito obrigada, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Sejam todos muito bem-vindos. A live vai ficar gravada para você aqui. Renivaldo, que bom ter você aqui, hein? Depois a gente podia combinar de fazer uma live juntas, hein, pastor? Que maravilha. Danilo, seja muito bem-vindo. Receba nesta manhã, em nome de Jesus. E para você que chegou, assista todos os dias às 5h59 da manhã. Transforma a mente. 21 dias para você transformar a sua mente. Estamos no 3º dia. Ainda temos tempo aí para você ir transformando a sua mente. Amém? Inês, que bom, hein? Tira um print aí, gente. Vamos tirar um print. Eu tô esquecendo de tirar um print dessas lives pra gente poder postar. Então me ajuda e tira um print pra gente postar e convidar mais pessoas. Minha amiga Dagmar, que coisa boa! Chegando aí, a gente tá finalizando. Vou deixar gravada a live pra você assistir depois. Assista, viu, amiga? Deus vai falar com você nessa live, tá? Pode assistir. Tá bom? Deus abençoe, gente. Tem que terminar aqui agora e preparar a princesa pra ir pra escola, né? Já tá prontinha aqui? Finaliza aí com o louvor, meu amor. Tá prontinha aqui, esperando os minutinhos já pra poder ir, né, pra escola. Bom dia, amiga. Alguém tira um print aí, gente? Marca, coloca todos os aprendizados que você teve, me marca, que eu vou repostar lá depois, viu? Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Um dia abençoado para você. Tchau, tchau.